Não, não vou, eu vou fazer. Bom dia, então. Então, Bom mais dia. um grupo do Céu e Inferno, né? Hoje a gente começa o capítulo das penas futuras segundo o Espiritismo, que é o capítulo 8, né? Na obra autêntica. E tem vários entusiastas aí já, que não vão se aguentar de ficar quieto. E um deles vai fazer a prece pra gente hoje. Era eu? Eu falei para alguém começar a prece para eu não falar antes, Não, é gente. você, é você. Eu. Ai, vamos conectando, né, nossos benfeitores espirituais, pedindo inspiração para a leitura e compreensão, e agradecendo a Deus por essa oportunidade de estudo e de aprendizado. Muito obrigado. Então vamos lá. Eu vou ler um pouquinho, se começar. Acerta, só vou ler um parágrafo, né? Mas tudo então deixa que eu leio. Pelo menos é uma voz diferente para vocês, né? Aí vamos lá. Nós estamos. Todo mundo já está localizado onde está, né? É página 129 do livro. Tá. Deixa eu botar no celular. Vamos lá. Penas futuras segundo o Espiritismo. Estando a sorte das almas nas mãos de Deus, ninguém pode, nesse mundo, por sua própria autoridade, decretar o código penal divino. Qualquer teoria não é mais que uma hipótese, que só tem o valor de uma opinião pessoal e, por isso mesmo, pode ser mais ou menos engenhosa, racional, bizarra ou ridícula. Somente a sanção dos fatos pode conferir-lhe autoridade, fazendo-a passar à condição de princípio. Né? Eu lembrei agora que a gente talvez fosse fazer um mix ou com a obra Nem Céu nem Inferno, a gente comentou isso, né? Mas podemos acabar o estudo e depois ir lá na obra, né? Do Nem Céu nem Inferno, tá bom. Então temos aqui, fazendo passar a condição do princípio, temos aqui uma nota. Allan Kardec define os pressupostos da ciência espírita. Toda teoria, seja proposta por um homem ou um espírito, é uma opinião pessoal. As hipóteses vão do engenhoso ao ridículo. Por isso, o Espiritismo se fundamenta na observação dos fatos e milhares de depoimentos, para extrair deles os princípios gerais, confirmando o ensinamento dos bons espíritos. É a universalidade do ensino dos espíritos. Boa lembrança, né? Lembrando que o É, homem é espírito, né? Ele está se referindo ao homem como ser encarnado, espírito encarnado. O E, Satiro, e... você pulou a nota você 86. pulou a nota 86, que é a explicação do capítulo lá em cima. Ah, nem vi, tá bom. É 90, no meu é 93. 93. Este capítulo 8 da edição original foi renumerado na edição adulterada como capítulo 7, sendo o mais importante da obra, por conter o resumo de todas as conclusões a que chegou Allan Kardec acerca das leis da justiça divina. Perfeito, nota do editor, aí do Paulo. Né? É isso que a gente sabe, né? Quer dizer, eles não só adulteraram, cortaram um capítulo inteiro, mas eles adulteraram o que a gente vai ler aqui e também incluíram um monte de coisa que é tudo são os dogmas que vieram com Rustang, que na verdade são muito parecidos com os dogmas das religiões ancestrais e mesmo da religião católica, né? Que eles viviam na época e nós também, né? E de uma forma que ninguém percebeu. Conseguiram fazer isso imediatamente, né? Provavelmente teve dedo de jesuíta aí no meio, né? Provavelmente, mas não Sim. sabemos. Só sabemos que Tem ela foi algum, adulterada. tem algum lugar numa das obras, eu não sei se foi no Nem Céu nem Inferno, que ele fala, né, que os próprios espíritos falaram para Kardec que os jesuítas eram os que mais tinham comprado dessa obra e eles estavam em polvorosa na época, né? Eles compraram um monte de obras. Tentaram tirar a obra do mercado comprando É, ela, mas aí não adiantou, né? O pessoal comprou também e teve Na outro. verdade, Satiro, o Kardec publicou 3.000 exemplares em vida, né, do Céu e Inferno. Não foi vendido tudo, foi um livro que ficou meio que encalhado, não se sabe o motivo.
Aí ele percebeu que desses tantos que ele tinha vendido, 1/3 foi parar na mão dos jesuítas. Então, era uma obra que chocou, num certo Muita gente. sentido, por causa que ela trouxe vamos dizer assim, ela deu um passo adiante e ela trouxe uma interpretação, ou seja, o Kardec finalmente ele entrou em acordo com os espíritos, vamos dizer assim, né? E tinha compreendido qual era o alcance da moral espírita. Então, ele vai dar uma guinada, porque se o Evangelho segundo o Espiritismo ainda permitia uma linguagem dúbia, a partir do céu e inferno, a partir dessa lente do céu e inferno, é impossível você ter duas formas de ler a moral espírita. Então, esse livro ele chocou muito, porque ele ficou fora do alcance. Era uma mudança, entre aspas, radical, mas a espiritualidade falou, nós já estávamos preparados para essa mudança no viés moral da humanidade. E ela traz todo... Se nós vamos analisar, por que não pode um Código Penal? Porque ninguém pode julgar ninguém. Sim. Jesus falava, não julgueis para não ser julgados. Então, não cabe ao homem julgar ninguém. Por quê? Porque nós não temos os elementos necessários para julgar outrem. Nós temos, sim, elementos necessários para nos julgarmos. E nós fugimos desse julgamento. Né? Que é aquela coisa, a gente foge do conhece-se a ti mesmo. Então, isso é um divisor de águas. É o divisor de águas. Eu acredito... Quem leu o Céu e o Inferno original e perceber só esse capítulo aqui, muda tudo. Acabou pena de talião, acabou essa história de causa e efeito, ação e reação, acabou tudo. Né? Agora, por que eles mexem nisso? Justamente, principalmente nesse capítulo, que é o fulcro, como eles vão mexer no último capítulo da Gênese. Porque vai tirar toda a parte de misticismo e aquela parte que as pessoas gostam de usar. Você está doente por causa desse seu modo de se comportar. Quer dizer, quem é a outra pessoa para falar do outro? Então, a gente fica fazendo julgamento do outro. Mas o que nós estamos de fazer é julgamento de nós próprios. Sempre. É isso aí. Para mim, hoje em dia, essa obra, eu recomendo que, por incrível que pareça, que as pessoas comecem, se ela já tem uma noção do espiritismo, já leu, que ela comece por essa obra. E se a gente for perceber, a obra que menos foi lida de Kardec foi essa. Com certeza. Não é a Gênese, é o Céu e o Inferno. É o Céu e o Inferno. Por quê? Por que é o menos lido? Porque é o que mais mexe, é o que mais pede e ele não te dá espaço para você fugir. Está aqui. Tem de ser assim. Tá dito. É bem isso mesmo. Por um lado também foi bom, né? Porque senão acho que teríamos aprendido mais errado ainda. Como assim? Porque se tivéssemos lido alterado. A outra obra eu estudei ela, a gente estudou, mas ela leva para o caminho errado, sim, mas ela é confusa. Ela é muito confusa. E ela não se bate ela não tem fechamento nela mesma, entendeu? Porque assim, o Céu e o Inferno, quando você chega nesse capítulo, você tem um resumo. Mas antes, ele apresenta toda a doutrina, ponto a ponto, de cada um dos itens que a gente vai ver aqui. E o interessante é que o Kardec ele escreveu praticamente essa obra deitado, né? Ele estava cometido numa doença grave, ele ficou 4 meses deitado, né? E praticamente ele escreveu ela deitado. Tanto é que o pessoal começou a se mexer, ele saiu de Paris, porque ele estava em tratamento de saúde, e começou a aparecer, as pessoas começaram a mostrar a verdadeira face. O médium, o Gambel, todos eles começaram a criar teorias em cima. Na hora que saiu o Céu e o Inferno, o que aconteceu? O silêncio. O silêncio. Até pegou o pessoal todo mundo. Se você for pegar, por exemplo, o cara que mais atacou ela, fora o Gambel, né? Foi o Rustang. O Rustang atacou ela. Porque ela matou o livro que ele estava criando. Sim. Ele acabou com o livro do
os 4 evangelhos em gestação. Tanto é que no ataque que ele faz com Kardec, que é publicado postumamente, ele fica doido, sobretudo com a introdução do livro. Tá. Vamos ver o que ele colocou aqui. Na ausência de fatos apropriados para definir sua concepção acerca da vida futura, os homens deram curso à sua imaginação e criaram essa diversidade de sistemas de que compartilharam e compartilham ainda as crenças, né? Se alguns homens de elite em diversas épocas entreviram um lado da verdade, a massa ignorante permaneceu sob o império dos preconceitos, que geralmente lhes era imposto. Então vamos lá, nota 95. Alguns pensadores, desde o surgimento das ciências, entreviram a verdade, misturada a falsas ideias em seus sistemas. Entretanto, as massas foram mantidas sobre os dogmas das religiões ancestrais, pela fé cega. Essa foi a situação quando do surgimento do Espiritismo. Veja mais sobre esse cenário cultural no artigo Reação das Ideias Espiritualistas. Coincidentemente, foi aquele artigo que eu e a Juliana usamos, né? Usamos na segunda-feira para fazer o primeiro episódio lá. Vamos lá. A doutrina das penas eternas está nesse número. Essa doutrina teve sua época, hoje ela é repelida pela razão. O que colocar em seu lugar? O sistema substituído por outro sistema, ainda que mais racional, sempre terá apenas maior probabilidade, mas não a certeza. É por isso que o homem, chegando a este período intelectual que lhe permite refletir e comparar, não encontrando nada que satisfaça completamente sua razão e responda às suas aspirações, vacila indeciso. Uns, apavorados pela responsabilidade do futuro e querendo gozar o presente, sem constrangimento, procuram enganar-se e proclamam o nada após a morte, crendo assim manter a consciência tranquila. Outros estão na perplexidade da dúvida. O maior número crê em algo, mas não sabe exatamente no que crê. Essa parte eu acho muito legal, essa parte, né? Como a gente mesmo se engana, né? Se a gente for pensar, o materialismo deixa as pessoas na confortabilidade, né? Porque pensar que você morre e tudo acaba, e tudo que você fez ficou lá enterrado, é muito mais cômodo do que você pensar que a responsabilidade continua, né? Mas é que eu acho que as pessoas se enganam no sentido de ocuparem o seu tempo com um monte de coisa que elas gostam de fazer. Quando elas não conseguem fazer as coisas que elas gostam, minha opinião é essa. Eu estava outro dia conversando com um amigo. Falei, quando você não ocupa suas coisas com as coisas que você gosta, aí você fica decepcionado com a vida e que a vida é ruim, você só fica reclamando que você queria fazer uma coisa e não conseguiu fazer. Sim. Ou seja, de uma forma ou de outra, vai ter uma hora que você vai descobrir que não é ocupando o seu tempo com coisas que te dão prazer que você vai resolver o problema. E a gente... não vou dizer a gente, não vou julgar, mas eu acho que existe uma tendência no homem moderno de buscar ocupar o seu tempo. E coisas para fazer é o que não falta, né? Você pode desde escalar uma montanha, saltar de paraquedas, até andar de bicicleta o final de semana inteiro com os amigos. E não vou nem falar, porque hoje é ilimitado a quantidade de coisas. E assim, eu lembro como bom capitalista que essas coisas só existem porque tem um monte de gente que paga para fazer elas. Elas não existem porque alguém quer impor essa vontade. Existe porque as pessoas querem fazer isso. Sim. Entendeu? Aí elas, né? Quer dizer, elas existem por isso. Pessoas querem e existe a condição naquele local daquilo acontecer também, né? É óbvio. Mas esse é o menor problema, porque se houver condição e não houver público, o cara não tá nem aí. Agora, se houver condição e houver público, ele lança o produto
o serviço e todo mundo vai quando nessa. Quando a gente ocupa assim demais o nosso tempo, não sobra tempo para refletir a respeito do que a gente anda fazendo. Justamente. Não, o conhece a ti mesmo vai pro buraco, né? Vai. Não, é a coisa mais... Aliás, a gente já não gosta disso, como bem disse o Conde. É verdade. Aí você dá uma... Já vou pensar sobre isso. Espera aí que eu vou ali comer um negocinho e já volto. Tem o final de semana inteiro para fazer uma Aí o final de semana inteiro você não faz nada. Você não faz... Não, você não faz nada. A verdade é essa. É que você fica ocupando o seu tempo. Pode ser desde encontros com a família. Você também não fez... eu adoro encontros com a família. Ótimo. Mas você não... Sabe, você devia estar pensando naquele problema que você teve, em como que você vai resolver. Você devia estar olhando para você, como é que você se meteu naquilo ali. Então, por aí afora. Então, não é ruim ter um encontro com a família. Mas só encontro com a família, não, né? Quer dizer, só foco no externo, você tem que deixar um tempo pro íntimo. Né? Mas você sabe, Satiro, que eu tô vendo um livro de um neurologista francês no final do século XIX, começo do século XX, que é o Joseph Grasset, e ele vai trabalhar sobre o fenômeno psíquico mediúnico, né? Então ele não nega, ele sabe que existe. Né? Ele é da turma assim do Richer, do William Crookes, desse pessoal. Só que na hora que ele vai fazer uma análise do espiritismo, né? Ele vai fazer um corte no espiritismo. Inclusive, os livros dele têm prefácio do Pierre Janet, que é o sobrinho do Paul Janet. Quando ele vai dar um breve resumo da história do espiritismo, o Kardec assim, tem uns 2 parágrafos que ele cita o Kardec, e ele fala assim, até que foi junto na equipe que estudava junto com o Roustan, convidaram o senhor Rivel. O senhor Rivel era um homem gordo e prático, é assim que está no livro, gordo e prático. Ele passa uma passagem, assim fala, e tudo. Mas nenhum deles se fixa no aspecto filosófico-moral da doutrina. Não. Eles vão para o aspecto científico. Veja, ele não nega a coisa, mas eles não se aprofundaram no estudo do aspecto filosófico. Por quê? Porque provavelmente naquela época já estava adulterada a obra, né? Não, e também tem o seguinte, Conde, tem uma técnica em comunicação que é usada, que é o seguinte, como é que eu vou dizer? É como se você, ao não falar sobre alguma coisa, você mas diminui aquilo, entendeu? Não, mas ele não. Você não dá visibilidade. Veja bem, o título do livro dele, por exemplo, um dos livros dele não, mas o que eu estou te falando é do aspecto diante da ciência. É do aspecto científico. Mas veja, ele acredita. Ele volta lá, o Espiritismo diante da ciência. É um livro. Um cara ele colocar a cara para bater, verdade, fazendo do Espiritismo o foco de uma pesquisa, né, como eles fizeram naquela época, ela poderia cair em descrédito, mas nota, era tão o fenômeno de materialização, ele fala, os fenômenos de materialização começam em 1868. Quase quando o Kardec está indo embora, começaram os fenômenos de materialização. Ele vai falar disso. Agora, nota, o que ocorre? O que ocorre é que o aspecto filosófico-moral já tinha conseguido ser enterrado pela sociedade. Não, e assim, nota, se você andava, sabe com quem? Ele andava, sabe com quem? Ele participou de vários simpósios junto com o Gabriel Delano. O Gabriel Delano, pelo jeito. Nossa, que interessante. E uma coisa que se você traz hoje, eu discuti final de semana passado, sexta-feira passada, eu fui na casa do amigo meu, do Edson, né, que me ajudou a começar essa iniciativa na internet de estudo. E o Edson não está estudando muito, estudando um pouco, e tem uma certa reação. A minha amiga, a esposa dele, tem muita reação a essas obras. E aí eu pude me ver debatendo com ele há anos atrás sobre mesas girantes, por exemplo, entendeu? Que é fenômeno. Então, se você chamar qualquer um desses caras do passado, eles ficam falando dos fenômenos. E o que startou o espiritismo
É o lado do fenômeno. E não é. E não é, entendeu? Se você, como a gente não estudou, verdade, a gente achava isso, mas não tem nada. Verdade. Isso daí. Se você entrar no site da Gálica, né, lá da Biblioteca Nacional da França e afins, e pesquisar só table tournant, mesas girantes, né? Só esse tema, mesa girante, você vai encontrar mais ou menos umas 2 dezenas de livros escritos por intelectuais da época. Sim. Nossa, tudo isso. Tentando explicar o fenômeno, ou pelo menos dando... É isso mesmo. Mas não precisa, na época... São tratados. Mas, e não são de espírita, porque foram escritos antes do surgimento da filosofia. Um foi o Faraday. O Faraday, esse que inventou o campo elétrico. Esse que descobriu o campo eletromagnético. Foi o Faraday. Ele fala assim, que efeito... Não é a mesa girante, é efeito, não sei o que eles chamam. Eu não lembro agora. Não, então assim, hoje em dia, se você experimenta, outro dia acho que eu comentei isso no nosso grupo de estudo, Paulo, né? Ou comentei contigo. Rapaz, as pessoas só querem saber de falar de mesa girante. Ah, sim. Se você entrar no centro espírita e começar a estudar o espiritismo, eles vão justificar basicamente o espiritismo em cima de mesa girante, mas ninguém explica nem o básico, né? Quer dizer que no máximo eles falam en passant a história de, olha, se é um efeito inteligente, por trás tem que ter uma causa inteligente. Eles não desenvolvem essa parte filosófica, nada, eles só falam a frase, no máximo. Ou seja, eles ficam focados no fenômeno. Aí todo mundo quer saber como é que se faz, como é que não se faz, se tem foto, se não tem. Qual a importância disso, entendeu? A importância é porque eles não mostram o lado científico-filosófico. Eles não botam em discussão para a pessoa dizer, poxa, eu não sei isso. Que história é essa daí? Você está falando um conceito de ciência que eu não conheço. É a física, que é novo, entendeu? Na época. Alguém tem que explicar para aquela pessoa. Senão se ela não entender a física, ela não vai entender o espiritismo. E esse debate, hoje em dia, é largado de mão. É deixado de lado. Entendeu? É um debate que nós não temos porque foi escondido de nós. É verdade isso. Boa parte eu atribuo a isso. Mas a outra parte eu atribuo à nossa preguiça, entendeu? De querer ver as fórmulas prontas. A gente quer a fórmula pronta. Me diz aí o que é que eu faço. Infelizmente a gente gosta de uma heteronomiazinha. Gosta de ser heterônomo. Vem de fora, né? Pois é. Me conta tudo que eu Me conta tudo que eu vou fazer, tomar alguma atitude. Uma hora eu penso. Uma hora eu penso. Sim, fala, mestre. A casa espírita que eu frequento, eu estou estudando justamente em mesas girantes. Quando a gente tenta aprofundar, os doutrinadores, as pessoas que a gente tem em grupo, o que eles fazem? Eles nos vedam. Por quê? Tem medo de você aprofundar-se, saber mais do que eles, para você ficar paralisado. Mas é justamente isso. Mas o ponto hoje que a gente identifica, Mércia, é que eu era assim. Eu fui facilitador de várias obras. Eu não conhecia. Então, se você trouxesse esse conceito antigamente, eu não saberia conversar com você. A única diferença é que eu seria honesto. Falasse, olha, eu não sei onde é que você tirou isso. Mas eu não sei te responder, entendeu? Eu falava, eu não sei te responder. Agora... não tem porquê de você saber disso agora, que você está começando a sua mediunidade. Ah, não. Você já... isso aí. Eles vedam muito. Não, isso aí é o controle, isso aí é um erro. Eles querem, é o famoso... Você já fez o livro dos espíritos aqui na casa? Você já estudou? Eu falei, não, eles falam assim, você já fez o curso? Você já estudou? Você está paralisado, a sua mente física e espiritual num canto, e o seu intelectual está lá na frente. Então, você tem que se educar primeiro, para depois fazer. Não, e aí você tem também aquele limitador universal, né? Como se fosse o fluido cósmico universal, que é o seguinte, a sua vibração ainda não está com a nossa aqui na casa, entendeu? Isso. Aí, 2 anos depois, você pergunta, e agora? Nós ainda percebemos que você ainda não está vibrando, entendeu? Você não está vibrando aqui na casa. Se você está com ele, é um espírito assim que
que não está entrosado no nosso crescimento eles espiritual. Eles têm 1000 técnicas, eles têm... Olha, uma vez eu entrei num curso do Livro dos Espíritos, eu entrei, né? Eu estava lá no Rio, voltei para o Rio, falei, vou para a Casa Espírita, né? Primeira semana que eu cheguei. Aí eu fui lá, a única Casa Espírita que tem no Leblon. São 2 casas, mas é tudo do mesmo grupo. Aí eu fui lá e entrei. Aí a primeira coisa, temos uma pessoa nova. Eu falei, legal. Eu falei, você já estudou o Livro dos Espíritos? Eu falei, já estudei várias vezes. Como várias vezes? A mulher falou. Eu falei, eu já fui monitor, eu estudo o Livro dos Espíritos há praticamente 30 anos, já conduzi 4, 5 turmas, já li várias vezes. Não, eu quis dizer se você tem o diploma do Livro dos Espíritos na nossa casa. Limitou. Eu não posso fazer curso eu falei não, mas nossa, você me conhece, né? Eu falei não, mas isso tem alguma importância? Eu fui na garganta, né? Isso tem. Aí a pessoa parou, né? Não, é importante o meu diploma. Eu falei, não, isso tem alguma importância ou nós temos que estudar o espiritismo? Aí a pessoa se perdeu. Entendeu? A pessoa falou, não, o importante é o espiritismo. Eu falei, tá. E aí seguiu adiante, entendeu? E aí começaram os incômodos deles, né? Porque eu fiquei lá durante 1 ano e pouco. Mas tem essa ideia. É toda a casa espírita, mestre. Não é só toda a casa espírita, não. Essa ideia passa. Na época de Kardec já teve isso daí, porque quando ele foi visitar os grupos que se formaram naturalmente em vários pontos, tinha uma ideia de algum desses membros desses grupos querer se associar à Sociedade Espírita de Paris. E o Kardec falou, não tem isso de se associar. Vocês são livres e independentes. Não tem essa coisa de federalizar. Né? O sentido de federar, mesmo quando eles fizeram aquela, vamos dizer, grupo de federativo que o Delany cria junto com o Denis, não era a ideia de pegar e federalizar todo mundo para seguir a batuta deles. Não, a ideia era criar um Papa Espírita. Instruir como foi a sociedade acadêmica no Rio de Janeiro. A sociedade acadêmica foi criada pelo Pinheiro Guedes, pelo Torteroli e por um outro que agora me fugiu o nome. Qual que era a ideia deles? Assessorar juridicamente os grupos espíritas que estavam surgindo para eles não terem problema com a lei. E qual era o problema com a lei? A religião oficial era a religião católica. Então eles tinham que se formar sem ser religião. Então a primeira coisa que eles deixaram claro, não somos religião. Então nós temos o direito de estudar e praticar o espiritismo, que é uma doutrina filosófica. Eles foram por esse caminho. Ou uma doutrina psicológica, como diz o segundo presidente da FEB, que agora me fugiu o nome dele. E aí o que acontecia? Quando pedia autorização para o imperador falou, não pode. Por que não pode? Religião, mas não é religião. Aí ele falou, vou pensar. E 1 semana depois ele liberou. Logicamente que os padres não ficaram muito satisfeitos. Mas, assim, a gente passa por esses equívocos, né? Eu entrei na luta para que as casas espíritas novas se federalizassem. Cansei de conversar com pessoas sobre isso, que era importante estar filiado à FEB. Quer dizer, aí você não tem esse entendimento claro, entendeu? Na medida que você tem... Esse é o problema hoje, que na medida que todo mundo já não pode dizer que não tem, porque todo mundo já entendeu, aí é outra história, entendeu? O grande drama hoje é o seguinte, nós temos, por exemplo, a Aliança Espírita, nós temos a USE, nós temos a Federação Espírita, nós temos o CEPA, e nós devemos ter outras filiações por aí que eu desconheço. Vamos dizer essas 4 principais. Né? As 4 principais, primeiro, a FEB. A FEB nunca foi Federação Espírita Brasileira, por causa que era o nome de um centrinho que frequentava a sociedade acadêmica, se não me engano, às terças e quintas, ou às quintas-feiras, eles tinham uma sala que eles estudavam na sociedade acadêmica. Era uma salinha. Era um grupinho que estudava na sociedade acadêmica. Depois, cresceu um nome, né? Não vai saber quem inspirou isso, Federação Espírita, né? Como se fosse o
né? A coisa máter, como eles bem colocam, né? Não eram nada. Nada, e continuam não sendo nada. Desculpa eles. É bem isso mesmo. A importância deles é a mesma importância de qualquer centro que está aberto por aí. Não, e assim... talvez seja até pior, porque se for mal dirigida e tendo a repercussão prejudica. que tem, prejudica. Agora, o que acontece? Todo o movimento ficar e a federação aprovou, o que é isso? Não, logo aqui no parágrafo seguinte, ele já começa falando disso, né? Um dos resultados do desenvolvimento das ideias e dos conhecimentos adquiridos é o método científico, né? Ou seja, passa diretamente nisso, né? Que é o que a gente... Pensamento científico progressivo baseado na observação de fatos. Foi isso que foi cortado primeiro, né? Sim. O homem quer crer, mas quer saber por que crer. Ele não se deixa mais levar por palavras. Sua razão vigorosa quer algo mais substancial que teorias. Em uma palavra, ele necessita dos fatos. Esse trecho é daquele artigo que Kardec citou, que a gente usou na segunda-feira, né? Citou agora há pouco aí o artigo da revista. Deus, então, julgando que a humanidade saiu da infância e que o homem está hoje maduro para compreender verdades de uma ordem mais elevada, permite que a vida espiritual lhe seja revelada por fatos, que põem um termo às suas incertezas, fazendo cair os andaimes das hipóteses. É a realidade após a ilusão. Então, anota aqui. Quando a humanidade estava preparada, as ciências romperam com a autoridade imposta pela fé cega e pelo fanatismo, conquistando o conhecimento progressivo baseado nos métodos. O mesmo ocorre com o mundo espiritual por meio do espiritismo, que faz da mediunidade o instrumento de observação para colher depoimentos de milhares de espíritos. Como afirma Kardec, é uma nova fase que apenas se inicia, a da regeneração da humanidade, né? Tudo isso aqui estava naquele artigo. A doutrina espírita, no que se refere às penas futuras, não é mais fundada sobre uma teoria pré-concebida do que suas outras partes. Em tudo ela se apoia sobre observações, sendo isso o que lhe dá autoridade. Ninguém então imaginou que as almas após a morte devessem se encontrar nesta ou naquela situação. São os próprios seres que deixaram a Terra que vêm hoje, com a permissão de Deus e porque a humanidade entra numa nova fase. Nos iniciar nos mistérios da vida futura, descrever sua posição feliz ou infeliz, suas impressões e sua transformação na morte do corpo. Os espíritos vêm hoje, em suma, completar nesse ponto o ensino do Cristo. Não se trata aqui da relação de apenas um espírito que poderia ver as coisas somente de seu ponto de vista, sobre um único aspecto, ou ainda estar dominado pelos preconceitos terrestres, nem de uma revelação feita a um único indivíduo, que poderia se deixar enganar pelas aparências, nem de uma visão estática, né, de êxtase, que se presta às ilusões, e é com frequência apenas o reflexo de uma imaginação exaltada. Vamos ler a nota aqui. 98. Isso se refere à parte 1 do capítulo 6 do Livro dos Espíritos. O êxtase. É o êxtase. Uhum. Tá certo. Voltar. Tá aqui. Mais de inúmeros intermediários disseminados sobre todos os pontos do globo, de tal sorte que a revelação não é um privilégio de ninguém, que cada um pode ao mesmo tempo ver e observar, e que ninguém é obrigado a crer pela fé de outrem. Sabe uma coisa que eu fico impressionado? O quanto que a gente esqueceu disso, né? O quanto que nós passamos por cima disso, o quanto que nós passamos a endeusar, né, pessoas que traziam uma comunicação de um espírito e colocamos isso como se fosse uma verdade. Sim. Ou
e agregamos de uma forma completamente absurda no espiritismo, né? Eu fico pensando por que é que nós fizemos isso, né? E o quanto isso tem um propósito por trás. Estava falando com a Ariane ontem isso, né? Você dá todo o poder para um ou dois médiums, e aí esses dois médiums erram, porque são humanos, e aí quem vai pelo espiritismo por esses médiums, muitas vezes se afasta por causa disso, né? Mas tem uma outra coisa aí. Por exemplo, eu vejo que eu vi muito na minha casa, assim, algumas pessoas simples, né? Médiums. E, de repente, eles se deixam fascinar por coisas que não vão levar a lugar nenhum. Uhum. Aconteceu lá que até já desencarnou a pessoa, é uma pessoa boa, sabe? Simples. Ela pegou, o que aconteceu? Numa determinada reunião que eles estavam tendo lá, tinha um bendito num copo com água. E o copo com água sumiu durante a reunião. Aí, no dia seguinte, a gente foi estudar lá no mesmo local e o copo de água estava lá em cima da mesa. E eu falei, mas esse copo de água aqui, pegamos, jogamos fora, né? Aí esse médium ficou sabendo que tinha um copo de água lá. E eles deixaram a mesa vazia. Eu falei, você viu o copo de água? Eu vi. Não, eu vi, peguei o copo de água, tinha tanto de água, eu falei para ele. Fui eu que joguei fora, descartei. Ele ficou todo impressionado com aquilo. Porque provavelmente o fenômeno de efeito físico deu-se através do ectoplasma dele. Sim. Então ele ficou falando, eu falei, meu amigo, né, depois um dia eu perguntei, vem cá, um copo de água subir, um copo de água aparecer, o que isso vai mudar o mundo? Uhum. Isso mesmo. Se você estiver no deserto... Estava com água, tá certo. Mas fora isso, fora na sala, não faz nada. Olha essa situação. Eu falei assim, então, o que você deduz disso? Você quer repetir o fenômeno? Tá bom, você repete o fenômeno. O que isso vai te acrescentar? E, de repente, aconteceu isso para você se distrair de outras coisas. O que isso vai te dar de lição, do ponto de vista doutrinário ou moral? Não, e a minha percepção, hoje em dia, é muito mais clara, né? Até estava discutindo com meu filho situações mundanas, né? O trabalho dele, que ele está com algumas questões lá, não sei o quê. E daí eu estava discutindo nesse aspecto daí, né? De que... E aí a psicologia que a gente estuda, não sei se vocês percebem, ela é que explica tudo isso. O que a gente estuda explica toda essa situação. Então você percebe o apego das pessoas às coisas materiais, né? Seja a beleza de uma pessoa, a riqueza de uma pessoa, ou a um copo que aparece e desaparece, que é um fenômeno físico, entendeu? Então você percebe que as pessoas preferem ter esse apego ao material por algum motivo, algum tipo de erro cometido, não evolução, né? Mas o que eu quero falar, viu, Satiro, dentro do que está aqui, porque, veja bem, o êxtase, né? O êxtase, que o Swedenborg, por exemplo, era um que dava comunicações através do êxtase. Ele entrava em êxtase e trazia as impressões que ele tinha visto desprendido do corpo. Sim. Né? E ele é anterior a Kardec e deixou muita coisa. É um fenômeno. Agora, o que acontece? Isso, de alguma forma, ocorre com um espírito encarnado e deve dar eu vou dizer entre aspas, deve dar um barato. Deve ser alguma coisa que deixa a pessoa fora de si por uns minutos e a pessoa consegue se libertar e deve dar algum tipo de prazer, né? Algum tipo de satisfação. Aí o que acontece? É um tipo de satisfação que a pessoa pega e vai se viciar. É como a gente pegar, ouvir uma música. Mas é que eu estou falando, isso aí... Uma música, porque a música dá prazer. Mas agora, isso daí é o que eu estou falando. Quando a gente olha pelo aspecto psicológico que a gente estuda, você explica tudo isso facilmente. Então, você percebe por que as pessoas olham tanto para fora? As pessoas sempre querem fugir. Não, eu acho que é fuga.
Eu acho assim, eu não acho que é fuga. Eu acho que pode até ser em alguns momentos fuga. Porque o cara quer, na verdade, ele não quer abrir mão de algo que ele quer. É o prazer que ele obteve, é a emoção que ele sentiu, entendeu? Pode, né, seja lá qual for a emoção que ele sentiu. Né? Lembrando que emoção não é sentimento, né? Só quem não entender, são 5 emoções que existem. Então, assim, é a emoção que ele sentiu. Esse aí, primeiro, é o apego ao material. Segundo, sim, obter inteligência exige trabalho do indivíduo. Não adianta alguém te dizer alguma coisa. Você tem que concluir aquilo. Senão não é seu. Você não apreendeu o conhecimento. Que é de cara o primeiro passo para você evoluir. Aí você já fala, é mais fácil não fazer isso. Claro que é mais fácil não fazer. Não faça nada que você não se incomoda, entendeu? Em pensar. Para que eu vou ler um livro para pensar? Eu prefiro não ler o livro. Entendeu? Prefiro não me dedicar àquele tempo. Vou fazer uma coisa que eu gosto. O que eu gosto? Aí a pessoa sai preenchendo o tempo com um monte de coisa que ele gosta, mas ele está fugindo do que ele tinha que fazer. Ele tinha que obter mais conhecimento numa certa área, numa certa coisa, para tomar decisões melhores. E por aí afora, se você olhar, segue pela psicologia da alma, né, do espírito, se você quiser, que a gente fala o tempo todo. Entendeu? Ou seja, até isso já foi entregue, só que a pessoa não quer saber, nem disso ela quer saber, nem do básico. Mas é por aí, somos fujões mesmo e várias assim, né, coisas. Aqui tá assim, ninguém é obrigado a crer pela fé de outrem, né? Isso. No parágrafo anterior. Então, assim, é muito mais fácil se você vier com uma fé pronta e você vai lá e crê e pronto, né? É muito mais simples, você não precisa nem pensar. Deu certo para ele, eu vou nessa também, entendeu? Não, esse é um ponto que eu brigo muito com as pessoas, Ariane. Então, meu filho, minha esposa, porque... isso aí deve ser o certo. Eu falei assim, é verdade. Minha avó dizia, e dizia mesmo, né? Minha avó dizia, meu filho, se você vê uma fila na ponta, entra e pula da ponte. Isso aí, é muito infantil, entra na fila, né? E pula da ponte. Sabe, é muito mais fácil entrar na fila e pular da ponte do que você ficar pensando, descobrindo, não, peraí, eu não preciso pegar a fila. Descobrir a alternativa. Vai atrás, entendeu? Vai atrás. Em vez de pensar e entender o que está acontecendo naquela situação. Mas é isso aí. A gente já acabou, já acabou, pela fé de outrem. As leis que daí decorrem são deduzidas apenas da concordância dessa imensidade de observações. Esse é o caráter essencial e especial da doutrina espírita. Tem uma nota aqui. Os dogmas têm origem em opiniões imaginadas por homens ou recebidas por médiuns isolados. Sistemas estáticos e superados, mantidos segundo seus interesses. A ciência espírita caracteriza-se pelo método da universalidade do ensino dos espíritos superiores, composto pela diversidade de origem de comunicações concordantes que podem ser confirmadas em qualquer parte do mundo, em qualquer tempo, sendo esse o caráter essencial e próprio da doutrina espírita. Vamos lá. Jamais um princípio geral é retirado de um fato isolado, ou da afirmação de um único espírito, ou do ensinamento dado a um único indivíduo, ou de uma opinião pessoal. Tudo isso é opinião pessoal, né? Qual seria o homem que poderia crer-se suficientemente justo para medir a justiça de Deus? Justamente. A gente fez o contrário, a gente fez tudo o contrário. É que é mais fácil, né? A gente fez tudo o contrário. É mais fácil a gente ficar errando do que fazer o certo, né? Fazer literal certo. Aqui a gente fez o contrário, né? Não consigo entender. Né? Os numerosos exemplos citados nessa obra para estabelecer a sorte futura da alma poderiam ser multiplicados ao infinito. Mas, como cada um pode observar, outros análogos seria suficiente, de certa forma, dar os tipos das diversas situações. Dessas observações, pode-se deduzir as condições de felicidade ou infelicidade na vida futura. Elas provam que a penalidade não falta nenhuma prevaricação e que,
Conquanto não seja eterno, o castigo não é menos terrível segundo as circunstâncias. E a gente aí, ó, o castigo não é menos terrível segundo as circunstâncias. Necessidade da gente ressignificar aqui, né? Porque o castigo seria da consciência culpada, né? Enquanto a pessoa... Não, e da indolência mesmo, né? Quer dizer, a gente está falando aqui, de certa maneira, por exemplo, de indolência. Então, ser indolência é muito gostoso, é muito legal, prazeroso você ser indolente. Só que isso vai ter repercussões porque você vai começar a agir de uma forma que mais cedo ou mais tarde você pode cair no sofrimento. Aí alguém te fez sofrer? Ah, não. Ou seja, eu tomei uma decisão numa certa situação que envolvia duas pessoas e me dei mal e comecei a sofrer. A culpa é das pessoas que me fizeram sofrer. Não, e é mesmo, eu acredito nisso. Entende? Eu acredito nisso. Que foram elas que me fizeram sofrer. Percebe o nosso engano? Quando você é que não tem nada a ver. Você é que devia ter se portado de uma forma diferente. Entendeu? Você é que está se portando de uma forma que te causa sofrimento. Você seguiu com elas, seja lá o que for. Né? Ou não, foi contra elas. Elas podiam estar dizendo algo razoável, racional, e você foi contra. Entendeu? E aí no final a sua impressão é que o sofrimento vem de fora. Entendeu? Se estivesse passando um gatinho fofinho, talvez ele fosse o culpado, entendeu? Ah, o gatinho foi o culpado, passou naquela hora. Era preto o gatinho. Pronto, aí lascou-se. Aí, preto então, coitado, gato preto é culpado de tudo no mundo. Então, assim, a gente mesmo que gera esse castigo. Por que castigo? Porque como você não adquiriu certos conhecimentos, e você... Não é porque você não adquiriu que você é castigado. É porque você, por não ter esses conhecimentos, foi pro lado do erro e permaneceu nele e insistiu nele. Aí você adquiriu, como a gente vai ver, você adquiriu o sofrimento. Aí a culpa é do outro. Quer dizer... então é da consciência mesmo. Novamente, é muito fácil eu identificar uma situação que me causou aquilo. Mas se você vê, não é uma, são milhares de situações, talvez que venham de muitas vidas que você nem lembra mais. Que você vem repetindo aquilo. E você, como espírito, chega lá na frente, você continua, você não sabe nem por que você faz aquilo. É porque você já vem de várias vidas atrás fazendo a mesma coisa. Entendeu? Aí, quem procura acha. Você vai lá e acha um momento que foi aquele momento, tá vendo? Foi a Sueli que me levou ao mal. Ela é a culpada. Pronto, enquanto eu não matar a Sueli, eu não vou ficar feliz, entendeu? Eu preciso me vingar. Aí eu preciso resolver esse problema. Como é que resolve? Mata a Sueli. Pronto, resolvido o problema. Só que não, né? Só que não adianta nada matar a Sueli, entendeu? Bom, né? Então eu vejo muito dessa forma. E assim, então, ressignificar aqui, tem que ler esse termo castigo, né? Como está na obra lá do Paulo, né? Eu vou ver se publica esse termo. O castigo é o que você falou. Eu estou me castigando. Como está se castigando? Você é sádico? Não. Porque eu escolhi o caminho errado, estou sofrendo, então eu tenho que pagar o castigo que eu vou me colocar. Inclusive, assim, eu vou escolher quais são as provas. Se eu não gosto de fazer uma coisa, nunca gostei, nunca fiz, agora eu vou ser obrigado a fazer. Senão eu vou continuar sofrendo. Aí você se coloca, né? Você coloca para si. Você coloca para si. Aprender. Aí é o castigo como expiação, né? É a história do arrependimento, expiação, reparação. Expiação é a escolha de provas, acabou. Se você lembrar disso, você vai ver que nunca tem ninguém externo castigando ninguém no mundo, né? Podemos seguir? Alguém ia... Então vamos lá. Acho que até essa parte estava tudo fora, né? Nunca teve essa parte. Não. Eu não estou com a marcação aqui, mas no livro do Paulo tem, né? No Nem Céu nem Inferno ele mostra. Eu acho que até essa parte não tem nada. Parece que não. Você vê, justamente na Tiraram parte... tudo. Justamente na parte que a gente discute a doutrina, né? A parte da teoria da moral. Como o professor ele falou, que até hoje é assim, né?
a gente pensa assim, né, porque não pode só um cara falar que é de um jeito, né, um determinado médium através de determinado espírito, fala daquele jeito e a gente aceita, né? A gente não, a gente aceitava, agora não aceita mais. A gente tenta ainda, né? Porque é difícil, a gente ainda vive muito isso. Volta e meia, eu não sei vocês, eu me pego tendo pensamentos de que alguém é culpado. Aí eu vou, pelo menos orar eu sei fazer, né? O vigiar eu sei fazer, o orar ainda estou aprendendo, mas opa, peraí, não, a culpa não é de ninguém, a culpa é minha. Eu não sei aonde, mas com certeza fui eu que fiz a cagada, entendeu? E se a gente for pensar, né, Rustem fez isso, ele usou desse método, ele foi lá e trouxe os 4 evangelhos de uma fonte só, então tudo isso aqui que ficou afastado, né, parece uma coisa bem proposital, né, vamos dizer assim. Sim. Vamos lá, estamos aonde? O Espiritismo. O Espiritismo não vem, portanto, por sua autoridade privada, formular um código de fantasia. Sua lei, no que se refere ao futuro da alma, deduzida de observações feitas sobre o fato, pode ser resumida nos pontos seguintes. Vamos ver a notinha, né? Após a apresentação de um resumo da doutrina e 25 conceitos fundamentais, Kardec define-os como representação da lei da justiça divina. Ou seja, esses 25 pontos representam uma lei, né? Uma única lei. Agora o bicho vai pegar. Agora se preparem que a Sueli dá vir a 1000 por hora. Agora eu tenho um monte de perguntas. Vem ela. Um monte de pergunta. A gente, se encher o saco, a gente manda você orar 50 Pai Nosso, 30 Ave Maria, e aí resolve o problema logo teu. Primeiro, vamos ao primeiro ponto. A alma ou espírito sujeita-se na vida espiritual às consequências de todas as imperfeições da quais ela não se despojou durante a vida corporal. Seu estado feliz ou infeliz é inerente ao grau de sua depuração ou de suas imperfeições. Já deu logo na cara, né? Ou seja... Que ele, na última frase, ele já dá a chave, toma. Ou seja... Você não sabe como fazer, mas você já sabe o que foi que ocasionou a sua felicidade ou a sua infelicidade. Foi você mesmo, ou seja, foi o que você fez enquanto você estava encarnado. Ele vai na garganta, né? Não foi o que fizeram com você, porque justamente essa é a diferença. Não é o que fazem com você, é o que você faz com você. E se a gente for pensar, tem toda a lógica, porque aquele que age é que vai carregar o conteúdo do que fez. Isso tem lógica depois que a gente sabe disso, né? Mas é verdade. Mas é bem isso mesmo, é que eu sempre tenho esse pensamento, e o engraçado é que quando eu falo isso, é o momento exato que eu sei que a pessoa não acredita no que eu estou falando. Que é você chegar e dizer o seguinte: o mal que você sente não vem de fora, foi você mesmo que causou para você. Aí a pessoa, eu fiz mal para mim mesmo? Por que eu faria isso? Entende? E também não é aquela história, é o famoso conceito de corredor espírita. Não dá. É aquela história, né? A pessoa tá encarnada. Ai, por que eu tô nessa vida? Foi você que escolheu. Nossa. Eu não posso ter sido tão burro assim. Isso aqui. Não, tem gente... Não, e você encontra de tudo, né? Se revolta, impossível. Aí tá revoltado contra Deus. Foi Deus que quis que eu viesse assim. Chega de tudo que você imaginar. E tem outro que fica bestalhado. Eu não concordo, não. Eu acho que ele que fez mal para mim. Aí o cara continua achando. Eu acho que o mais raso que existe é você olhar para fora e achar que tem alguém fazendo mal para você. E aquele, né, eu não lembro qual que é a resposta lá, o número que ele diz isso, né, o Conde, que o espírito é que escolhe, e aí quando ele está lá no plano espiritual, ele tem uma outra visão de mundo, né, fala, como que eu escolhi uma coisa dessa? Você fala, não, mas é que lá você tinha uma outra visão, bem distanciada desse apego na matéria e tudo mais. Uma visão maior, né, mais completa. Eu não lembro qual que é a pergunta, a resposta agora.
Então pronto, já tomamos os dedos já. Vamos para o segundo ponto? Sendo todos os espíritos perfectíveis, em virtude da lei do progresso, trazem em si os elementos de sua felicidade ou de sua infelicidade futura, e os meios de adquirir uma e de evitar a outra, trabalhando em seu próprio adiantamento. Tem uma nota aqui. Nesse item segundo, fundamental, somente presente na versão legítima de 65, Kardec, antes de tudo, demonstra a mais completa responsabilidade moral do espírito, proporcional ao seu desenvolvimento intelectual. Submetido às leis naturais que regem a alma, sua felicidade ou infelicidade resulta unicamente de sua livre vontade, e qualquer mudança depende de seu esforço e sua conscientização. Essa teoria moral autônoma é oposta às ideias de intervenção divina, castigos e recompensas impostos por uma deliberação da vontade divina. Queda, pecado e karma, presentes na visão heterônoma das religiões ancestrais. Olha quanta coisa que enfiaram na gente, né? Ou seja, somos perfectíveis, nós estamos indo na direção de Deus, seremos seres perfeitos, todos nós, mesmo Sim. A Sueli será um ser perfeito um dia. Você sabe que, por exemplo, tudo isso daí, a gente pegando exemplos, hoje em dia a gente vê, por exemplo, tem um poeminha do Machado de Assis, que acho que é um vagalume, ele fica com inveja da lua. Tá do brilho da lua, e no final fala, a lua dizendo, quem dera eu fosse um simples vagalume. Faz aquela inversão. Por quê? Porque quando a gente está num determinado rol, né, numa determinada base, as nossas responsabilidades são referentes àquilo que nós podemos realizar naquela base que nós nos encontramos. Quando você se encontra mais capacitado, você vai desfrutar de uma alegria maior, mas as responsabilidades serão maiores. É o contrário. Primeiro as responsabilidades, depois você vem a felicidade. Se você não assumir as responsabilidades, a felicidade não vem. Então, aí começa. Então, logicamente, que aquela pessoa mais simples, quando ela já está dominando aquilo, ela é feliz por quê? Porque ela dá conta das responsabilidades que ela tem. Justamente. Só que chega num determinado momento, precisa evoluir, precisa pegar e aumentar as capacidades que ela tem, adormecidas dela. Então, ela é tirada daquela posição onde ela se encontrava acomodada e é colocada numa outra. E ela se sente o quê? Momentaneamente infeliz. Por quê? Porque ela ainda não se ajeitou. Sim. Um exemplo, por exemplo, o Satiro lá em Florianópolis cismou, vou comprar uma Ferrari. A Ferrari trouxe alegria para o Satiro? Trouxe. Só que ela também trouxe um monte de dívida. Perdi meu apartamento, meu casamento acabou e então, por aí. Mas a Ferrari. Mas ela trouxe. Não, e ela tem um depósito assim do lado da marcha especial. Adivinha o que é para botar lá? Torresminho, né? Claro. Que é o meu vício. Então é tudo relativo. Então, o que é o problema qual que é o problema do espírito aqui, né? A gente vê, somos perfectíveis, somos, só que nós cada vez mais vamos ampliando o nosso conhecimento. Sabe aquela história? Quem comeu da árvore do conhecimento não tem mais paz? É a história. O mito bíblico de Adão e Eva é perfeito. Verdade. Naquelas simplicidades, eles eram felizes. Por quê? Porque eles tinham satisfeito as suas necessidades. A partir do momento que eles começaram a compreender que eles eram mais que aquilo, começou uma cobrança maior, mas o problema é, o espírito, ele quer. Ele não é, eu quero suplantar Deus, não é isso. Ele quer completar-se. Ele quer ser o espelho perfeito, para refletir nele a imagem do Criador. Por isso que é a semelhança de Deus. É a busca da perfeição. Perfeito, Conde. Então, a coisa é paulatina.
Aí as pessoas acham, eu quero me acomodar. Por isso que essa ideia de lugar, né, de lugar, a pessoa não vai encontrar um lugar. Porque ela vai estar com ela. Onde ela estiver, está ela. Qual que é o problema? O problema é o lugar, não, o problema é ela. É justamente isso. É muito bem colocado. Vou usar isso, que eu tenho um papo com meu filho, vou usar exatamente isso com ele. É verdade. E um detalhe para vocês, curiosidades do EPT, momento de entretenimento, o símbolo do EPT é a árvore do conhecimento. Só lembrando, né? Quer dizer, por quê? Porque a nossa única proposta desde o início, não sei se a Sueli, o Conde lembram, era transmitir conhecimento, mais nada. Legal. Ninguém salva ninguém nessa igreja. Aliás, a gente já deve ter detonado uma meia dúzia aí, na verdade. Não salvamos, mandamos a perdição. Né? A gente só pode proporcionar conhecimento para aqueles que querem adquiri-lo. Ponto final. Né? Por isso que a gente escolheu aquela arvorezinha lá. Muito legal o símbolo, eu acho muito bacana usar o símbolo da árvore. Bom, então vamos lá, mais um pouquinho. Terceiro. Só destacar aqui o finzinho desse segundo, que ele fala assim, adquirir uma e evitar outra, trabalhando em seu próprio adiantamento. Gastar as mangas no seu próprio adiantamento. Então a gente tem que trabalhar para isso, não vai vir só porque é uma lei. Não vem. A lei também, nunca é demais de lembrar, né? Trabalhar para acontecer. Justamente. Né? Aqui, Grosa, né? Quando a gente está encarnado, a gente reclama do trabalho porque existe o despender físico. O corpo se extenua. Mas o corpo se extenuando, o que acontece com você? Você cai num sono e momentaneamente você fica livre dos problemas. Agora imagina no mundo espiritual onde não tem um corpo. Não tem dormir. Você não tem? 24 horas. Mas e aquela cama que eu vi no filme do nosso lado? Entendeu? Aquele quarto. Está 24 horas. Então, o que acontece? Você não consegue fugir de você mesmo. E lá o problema mal resolvido, ele é 24 horas, está lá, né? 24 horas se existe hora, também não tem tempo. Eu acho logo uma cama e vou dormir. É o eterno presente. O eterno presente, que legal. É verdade. Fica. Um eterno presente, é verdade. E vai. Aí você vai perceber que tudo tem valor quando você encarna e fala, o tempo se esgota, não tenho como recuperar ele. Né? E aí você tem que saber dosar, né? Você pegar todos os grandes, pega lá o livro do Mézier, tem uma hora que o Mézier fala assim, o corpo requer a minha presença, ou seja, ele não consegue ficar, ele sente o corpo como uma âncora, né? Que não permite que ele continue, porque o corpo está requisitando as necessidades básicas. Beethoven também falava a mesma coisa, num determinado trecho da biografia dele. Então, o que é? São o espírito mais adiantado que percebe o quê? Tem uma âncora segurando ele. Né? Então, o que acontece? A sabedoria do espírito sábio, encarnado sábio, ele sabe, tem o corpo não é meu inimigo. Né? Mas até o espírito perceber isso... É usar a ferramenta, né? É a gente aprender a usar o nosso corpo nessa encarnação da melhor maneira possível. Eu fico admirado agora, você está lendo, né? Você mandou os 2 textos do Leibniz. Você viu o pensamento do cara? O cara era... Não comecei a ler profundamente ainda, mas já dei uma folheada. O cara é um gênio. Você pensar assim, ele bota o Newton no chinelo. É muito mais que Newton, do aspecto filosófico. E Newton já era gigante, né? Aí vai as colocações, né? Os 2 mudaram o mundo. Então vamos lá, mais um item. Terceiro, a felicidade perfeita está ligada à perfeição, ou seja, à depuração completa do espírito. Toda imperfeição é uma causa de sofrimento, da mesma forma que toda a qualidade adquirida é uma causa de satisfação e de atenuação dos sofrimentos.
donde resulta que a soma da felicidade e da infelicidade está na razão da soma das qualidades boas ou más que possui o espírito. Matemática perfeita, né? Matemática perfeita. Raciocínio matemático, né? E irrefutável. Não dá para você mudar. Aí tá esse ponto que a gente está falando aí, né? Quer dizer, a nossa imperfeição só vai ser resolvida o dia que Satiro, onde você, por exemplo, onde você é mais feliz? Ou a Sueli, onde a Sueli é mais feliz? Eu sou muito feliz falando. com os meus filhos, com o meu marido. Tá, mas você fazendo o quê? Você esquece o filho. Onde você é mais feliz? Quando eu estou sozinha, eu comigo mesma. O que te traz felicidade? Me traz felicidade eu poder ler um livro em paz, parar e ter uma paz de raciocínio, de Mas pensamento. mesmo livro, né? O livro que chama a atenção da gente é aquele que a gente já consegue compreender alguma coisa. Sim. Porque se a gente pegar um livro totalmente hermético para a gente, no começo esse livro vai trazer felicidade? Não. Só problema. Ele traz problema. Pô, mas como é que é isso? Pô, mas como é que é? Até você entender, aquele livro te perturba. Por quê? Porque você não tem o domínio do que ele está falando. Aí você começa a entender o que o cara está falando. De repente, aquilo que ele está falando, aquilo é atinente à sua pessoa. Se é atinente, aquilo te acrescenta algo e você vai continuar lendo e vai se aprofundar. Se você já percebeu que aquilo não é atinente, você já percebeu que aquilo não vai te trazer satisfação, então você descarta. E na vida é isso. No comer, a gente é feliz fazendo as coisas que a gente já tem um pouco mais de facilidade para fazer. Por quê? Porque a gente está se aperfeiçoando em algo que a gente já encontra um eco na gente. Uhum. Eu fico pensando, por exemplo, no Luís XVI, né, que foi guilhotinado. Luís XVI, qual que era a paixão do Luís XVI? A marcenaria. Eu gostava da marcenaria. Punha lá ele para mexer com madeira, fazer móveis. Ele era feliz, só que ele era monarca. Entendeu? Aí, qual que foi o drama do Luís XVI? Ele era feliz o quê? Sendo um marceneiro, um carpinteiro. Só que ele nasceu monarca. Uhum. E por ele não conseguir arrumar espaço, ele gostava de fugir para a marcenaria. Outros tomaram o espaço dele e puseram a lâmina no pescoço dele. Gente, eu não fiz por querer não, viu? Caiu a internet aqui. Agora eu estou no celular aqui no 4G. Entendeu? É assim. Essas coisas acontecem. Agora, isso acontece com todo mundo. Né? Então, qual que é o mal? Assim, por exemplo, a pessoa vem. A pessoa, de repente, ela tem um certo enfoque dela. Eu sou feliz fazendo isso. Mas o que dá dinheiro é outro. E a pessoa vai fazer o que não vai fazer ela feliz. Mas ela vai ter muito dinheiro. Ela vai ter 2 Ferrari para passar pelo Satiro e mostrar, estou com 2 Ferrari. Mas com compartimento de torresminho também? Tem na Meu Deus! Só que ela não terá o torresminho. Ela não vai ter o torresminho. Porque sim, eu tenho torresminho. Tá bom. Esse é o mal. Ô, Conde, posso te fazer um pedido? Eu caí, eu estou com um problema aqui no provedor, caiu, eu estou no 4G. Você pode repetir o que você... Eu fiquei curiosa de ouvir o que você estava falando. Não, eu estou falando assim, pegando o Luís XVI, né? O Luís XVI era um espírito que tinha uma facilidade de lidar com a criação em madeira, artefatos de madeira. Ele adorava a marcenaria. Só que ele nasceu monarca. E o que o cargo dele, a criação dele exigia? Que ele fosse monarca. Mas o que ele gostava de fazer? Criar madeira. Né? Então, aquilo dava prazer para ele, ou pelo menos não trazia desconforto. Então, ele foi cedendo espaço que lhe cabia para outros tomavam as decisões e ele acabou ganhando a forca. Né? Porque muitas vezes nós somos a forca não, a guilhotina. Muitas vezes nós somos colocados, vamos dizer assim, num ambiente hostil. Né?
E a gente de repente vê a fuga de onde a gente vai escapar do ambiente hostil, porque a gente tem aquela coisa do livre-arbítrio, então, vou procurar isso. E vamos imaginar que a pessoa procurando isso, ela tem a oportunidade de seguir tal caminho. Então, todos vão ter oportunidade, mas grande parte tem oportunidade. Só que aí vem aquela coisa, opa, eu vou fazer tal coisa porque dá dinheiro. Eu vou ser advogado porque dá dinheiro. Eu vou ser médico porque dá dinheiro. Vai ser um péssimo médico, vai ser um açougueiro, devia ser açougueiro, né? Mas dá dinheiro. Mas não é o que ele queria fazer. O que ele queria fazer era plantar flores, cuidar do jardim. E, de repente, ele virou médico, porque dá dinheiro. Vai ser feliz? Não vai. Mas ele vai poder comprar quantos jardins ele quer. Vai usufruir do jardim? Não. Percebe como é que são? Eu lembro de um senhor que tinha aqui perto de casa, um senhor nipônico. O sonho dele era comprar um sítio. Era o sonho dele. Eu vou comprar um sítio. E a gente sempre falava, encontrava ele, a gente tinha meus 7, 8, 10 anos de idade, e de repente aconteceu dele ganhar uma bolada e poder comprar o sítio. Só que ele já estava com quase 60 anos e ficou com medo de comprar o sítio. Medo de sair daqui para o sítio. Sabe, gastar o dinheiro que de repente apareceu do nada. Foi coisa de parente que morreu, alguma coisa, ele não comprou o sítio. Aí passou uns 8 anos, ele ficou doente, eu já estava entrando na faculdade, né? E esse homem, nas últimas, ele se lamentava de não ter comprado o sítio. Só falava do sítio que ele não comprou. Primeiro ele falava do sítio que ele não podia ter, depois ele falou do sítio que não quis ter. Então, ficou na pior. Né? 2 vezes, antes querendo e depois podendo, e não foi porque não teve. Morreu assim. Quer dizer, pode até ter abreviado a vida dele isso. Agora é aquela coisa, né? Por quê? Porque o mundo muitas vezes nos impõe outras coisas. Por exemplo, os sistemas econômicos, tanto comunista quanto capitalista, dependendo do sistema, ele vai impor à sociedade, olha, tem de ser isso porque o sistema requer isso. Quer dizer, você está matando o ser humano. Tanto um quanto o outro. Mas o comunista, né? É que nem os gregos lá, Esparta. Chegava lá, os garotos iam ser militares e pronto. Mas também Atenas e os demais tinham suas regras, né? Todos eles tinham. Então, o problema aqui é que é o externo sempre querendo definir o que cada um é, né? Massificar. Enquanto a gente não achar um ponto de equilíbrio, né? A gente não vai criar o sistema perfeito. Enquanto não achar um ponto de equilíbrio. Não é porque eu penso, mas aí vai ser uma bagunça. Se a gente for pensar a palavra anarquia em si, ela é boa. O que é anarquia? Porque quem conhece o que é anarquia fala, não, isso é pior que tudo, porque você vai censurar você mesmo. Porque você jogar a responsabilidade para cada um. Não é bagunça, ao contrário. Você cada um guiar-se a si próprio. Aí me deu aquela frase do primeiro-ministro britânico inglês do século XIX, era até um judeu, agora me fugiu o nome dele, que ele falava assim, onde existem homens puros, não são necessárias leis. Onde existem homens corruptos, elas são inúteis. Inúteis. É genial essa. A frase dele é genial. Mas é isso. Então, nós temos uma coisa que... Qual que é o problema? O problema é o sistema, não. O problema é o ser humano. É isso aí. Ainda continua sendo ser humano. Quando chegar por um bom tempo. O ser humano estiver bem mais capacitado, e outra, a ideia da coletividade. Não é a ideia do egoísmo, né? Eu vou pegar, não. A ideia da coletividade. Mas o detalhe é o mesmo. A coletividade só vai se melhorar na hora que os indivíduos se melhorarem. Então não adianta você, de fora, querer resolver a coletividade. Nós temos que ajudar os indivíduos a se resolverem, para que as pessoas possam fazer uma coletividade diferente.
Eu pego, por exemplo, se você pegar a história do Batuíra, aqui em São Paulo, antes dele ser espírita, o que ele era? Era um cara ligado com as artes. Um português, imagina um português ligado com as artes, que se entendia com os estudantes do Lago São Francisco, que eram pessoas que tinham uma certa posse, tinham um tempo livre e viviam aprontando, né, coisa, né? Todo jovem apronta na coisa. E o Batuíra se dava muito bem com eles. Tinha até um teatro, que era o Teatro da Bola Preta, tal. Ele era espírita? Não, mas ele era um cara aberto, tinha uma cabeça aberta. Lidava com a imprensa, ligava com os estudantes, tanto é que era um senhor que se dava bem com a juventude. E ele tinha tempo para tudo. Entendeu? Ele tinha tempo para tudo. Qual que era a maior preciosidade que ele carregava, que ele dava valor? Era o relógio dele, esse relógio de algibeira. Aí me lembrou o Gandhi também. O Gandhi, a gente marca o Gandhi, viu? Ele com um reloginho, né? Porque esses espíritos mais instruídos, o que eles sabem? Que o tempo é precioso. Todos esses espíritos mais instruídos, eles valorizam o tempo. Não é o relógio que era valioso, é o tempo, ele marca o tempo. Então, todos eles tiveram uma paixão. Mesmo o Santos Dumont, a paixão dele era o relógio. Era uma das paixões dele. Por quê? Porque o tempo era valioso, que ele tinha de fazer. E o Batuíra vai ser sempre isso. Você pegar as histórias do Batuíra do ponto de vista dos outros contando, você vê cada uma que acontecia, que você fala, pô, parece que o cara estava em todos os lugares ao mesmo tempo. Por quê? Porque ele era um espírito que estava lá para servir. Então não tinha tempo ocioso para o Batuíra. Toda hora aparecia coisa para ele fazer, para ele ser colocado à prova. Inclusive as pessoas que roubavam dentro do quintal dele as frutas. As pessoas se machucavam lá e quem ia fazer a cura da ferida da garotada? O próprio Batuíra. Como se não tivesse visto que o garoto estava roubando, se machucou roubando as coisas dele. Percebe? Então, o espírito, quando está mais adiantado, sabe o valor do tempo. Né? Agora, isso é raro. A atenção que ele dá, né, para as coisas. Ele tem uma liberdade. Veja, esses espíritos mais adiantados, eles têm uma liberdade, não importa o lugar que eles se encontram. O Gandhi estava na África do Sul, sob toda aquela opressão, ele se sentia livre. E ele foi exteriorizar a liberdade que ele sentia e mexeu com todo mundo sem erguer uma arma. Ele libertou a Índia sem erguer uma arma. Sim. Por quê? Porque ele mudou o modo de pensar de todo mundo. E quem que vai eliminar ele? Justamente aquele que é da mesma fé dele. Por quê? Porque os maiores inimigos nossos sempre estão dentro do próprio movimento. Não é o inimigo externo, nós temos que combater os inimigos internos. O problema do espiritismo é o protestante? Não, o problema do espiritismo é aquele que se diz espírita e não é. Que não aceita, como não aceitaram isso daqui que a gente está lendo agora. Não, vamos mudar isso. Isso é muito radical. Tá bom. Muito interessante que você falou da liberdade, né, Conde? A liberdade está dentro do espírito, né? Independente das condições com que ele se encontra na encarnação. Imaginou, Gandhi, vamos fazer uma guerra, vamos libertar a Índia. Ele ia ficar preso. Que liberdade é essa aqui? Tirando o sangue de todo mundo, queria se sentir livre? Depois, não. A pessoa que vai se enredando, por exemplo, quem quer o poder a todo custo, ele vai se enredando cada vez mais. Ele vai se abraçando a uma âncora, e quando ele percebe, ele se morreu afogado, amarrado na própria âncora que ele colocou no pescoço dele. Todos são assim. Perfeito. Todos acontece a mesma coisa. Ah, não, mas eu só vou fazer isso, eu vou ceder só um pouquinho. Cede uma, depois tem de ceder uma coisa maior, uma maior, uma maior. E é assim que você entra na senda errada e quando você vai ver, você já está todinho afogado. Perfeito. Vamos mais um item?
Esse é pesado, mas se não der, a gente retoma na outra. Item 4. A punição é sempre a consequência natural da falta cometida. O espírito sofre pelo próprio mal que fez, de maneira que, estando sua atenção concentrada incessantemente sobre as consequências desse mal, compreende-lhe melhor os inconvenientes e é motivado a corrigir-se. Então, vamos lá. Primeira nota, né? Enquanto consequência natural, a punição, ressignificada na doutrina espírita, é o sofrimento moral do espírito, que é inerente à imperfeição. Só é responsável moralmente aquele que tem conhecimento de que seu ato infringe as leis morais presentes em sua consciência, em virtude de sua inteligência, praticando assim o mal ou as faltas. Quando repetidos, transformam-se em hábitos adquiridos ou imperfeições, condição de total responsabilidade do espírito, que escolheu esse caminho em virtude do livre-arbítrio, e deve dele sair, retornando ao bem pelo arrependimento, pela expiação e pela reparação. E aí ele segue, né? O espírito sofre pelo próprio mal que fez de maneira que, estando sua atenção concentrada incessantemente sobre as consequências desse mal. Aí não, peraí, são duas notas, Sati. Estou lendo. Segundo agora. Ah, tá, então começa aí. A consequência do mal convertido em hábito adquirido está na sua inerência ao sofrimento moral, de modo que, enquanto permanecer o hábito, o sofrimento será contínuo, e o espírito imperfeito terá sua atenção concentrada incessantemente como estímulo para que se arrependa e o supere. Belo estímulo esse, né, que a gente tem. Né? Então, é nós mesmo na cabeça que faz o mal para a gente mesmo. Eu achei muito interessante ler lá no Paul Janet, né? Ele definindo a punição ou castigo, porque a palavra é a mesma, né, em francês, o châtiment. É porque não tem palavra melhor, né? Só que ela tem que ser ressignificada pelo que ela diz. Sim. E aí ele diz, né, que a consequência legítima do mal, né, a punição. E eu achei muito interessante também ele mostrar uma compreensão diferente naquela época entre você ter remorso e você ter arrependimento, né? Porque a gente confunde as duas coisas, né? Justamente. E pelo que eu entendi, seria assim, o remorso é você ver, poxa, eu fiz uma coisa que é errada, mas não necessariamente eu estou arrependido daquilo. Não quer dizer que eu não vou fazer de novo. E o arrependimento é justamente esse desenrolar, né? Falar, poxa, eu fiz errado e eu fiz o mal para o outro e estou sofrendo com isso também. Daí lembra todas essas séries americanas, né? Uhum. Você pega essas séries americanas, principalmente essas que tem gangster, tal, máfia. Tudo. Você pega ela, eu estava vendo Matar de Ozark, é uma família que o cara fala, não, mas eu vou trabalhar para os caras, mas eu não vou fazer o serviço sujo, eu vou fazer tal coisa, só a contabilidade. Sim. Só que aí o cara vai cedendo, ele virou exatamente aquilo que ele disse que não ia fazer. Ele não ia fazer. E aquilo virou um hábito. É bem isso mesmo. Eu vi até a segunda, terceira temporada. Todos eles entram. E todo mundo entra, a família inteira toma como um hábito. Você entra num círculo vicioso. E de repente aquilo passa a ser natural. Não, e o sofrimento vem de todos os lados, de todas as maneiras. Não tem eles provocaram o sofrimento. Eles fizeram as coisas e provocaram e ali você está vendo muitas vezes o sofrimento físico. Mas o pior sofrimento deles não é o físico, é o moral. Sim. Você percebe nos dilemas que eles demonstram. Mas aí eu lembro o seguinte, a pessoa ela vai se desumanizando de tal jeito que ela já não consegue ter paz em tempo nenhum. Até aquele... Todos eles. Mas é o que ele acabou de falar aqui, a sua atenção concentrada incessantemente. Ou seja,
eu fico o tempo inteiro sofrendo. Não interessa. Para ele se libertar disso, o que tem que fazer? Tem que fazer o seguinte, ele vai ter que pegar, assumir. É isso aí. Todo o erro dele. Para assumir, ele vai ter que pegar e fazer o quê? Não, e se arrepender. Se arrepender. Ele não tem que lamentar que ele fez aquilo, que é o remorso. Ele tem que reconhecer que ele errou e querer fazer diferente, que é o arrependimento. Que é diferente. E é engraçado, quando você falou desse processo de desumanização que a pessoa às vezes vai se submetendo. Ela tem aquele dado de que ela não deve, mas pelas circunstâncias ela vai, aliás, por interesses, na verdade, né? Interesse, acomodismo. Pelo interesse ela vai cedendo e aí vai incorrendo em situações e fazendo coisas assim cada vez piores e sempre associada a um interesse, né? Algum tipo de interesse. Por isso que tem a palavra de Jesus: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Porque o cara já está morto, ele virou um zumbi. Ele não percebeu, ele virou a gente um zumbi. faz isso com a gente mesmo. E se não faz na tua vida inteira, em algumas áreas da nossa vida, a gente faz isso. Então você é um zumbi. Mas você aquela área você vai já está morto. Não, morto. Tem robô com inteligência artificial mais inteligente que você, porque tu tá ali que nem pensa e tá fazendo as coisas. Eu aplaudo muito, por exemplo, aquele já morreu lá, aquele que foi presidente da África do Sul, que ele acabou o primeiro mandato dele, ele pegou e falou: você vai ser candidato de novo. Ele já estava com mais de 90 anos, o próximo disse, e virou: vem cá, a minha vida toda, eu fiquei não sei quantos anos preso na cadeia. Depois eu fiquei preso ao cargo que era meu dever. Eu executava. Agora eu tenho a oportunidade de ficar livre. E você quer que eu continue prisioneiro? E ele saiu. É bem isso mesmo. É fantástico. Eu só vi um cara falar uma coisa semelhante àquele cara que era presidente do Uruguai lá, que está vivo ainda, que também ele não... O do Fusquinha? Não tem quase nada. Esqueci o nome dele. O Mujica. O Mujica. O Mujica ele também tem umas coisas, porque ele falou, ele ficou muito preso, ele ficou muito tempo na cadeia. Aí na cadeia ele descobriu uma coisa, que a única pessoa com quem ele podia contar era ele mesmo. Aí ele foi se descobrindo. Porque ele não dá valor. Ele tem um idealismo, pode estar até com a ideia dele está errada, mas ele não... vou subornar o Mujica. Você não vai subornar o Mujica, ele não está nem aí. Ele sabe que ele precisa muito pouco. E aí é o que você colocou, né? Em todos os lugares oferecido algum tipo de aprendizado, né? Lá dentro, naquela situação difícil, ele conseguiu perceber que dependia dele. Eu não li, tem um conto do Tolstói, que eu só ouvi falar já de coisa, que é de um cara que era ligado a movimentos políticos, e ele vai preso. E fica não sei quantos anos na cadeia. Aí, quando ele sai, ele toma consciência que tudo aquilo que ele tinha feito era besteira. Que tudo permaneceu igual, que não teve importância nenhuma. E ele não se conheceu. A história é mais ou menos isso, né? É mais ou menos o que acontece com o pessoal. Então, vem essas coisas falando, grita tal coisa, grita tal isso. O cara segue um cara, projeta no cara uma coisa que o cara não é, ilude o cara. Nós iludimos esses políticos todos. E as pessoas se iludem, né? E eles se iludem, iludir, eles né? já começam a acreditar na mentira que eles contaram, porque os outros começam a repetir ela, e o cara se perde todinho. E você também é responsável. Por isso que os movimentos de massa são muito terríveis. Porque as pessoas gostam de se esconder na massa, né? E nas igrejas é a mesma coisa. Você vê os caras vão na igreja, você fala, não é possível. Não é possível que num culto religioso esteja acontecendo isso. Agora eu estava vendo na internet, passou aí, não sei se vocês viram, um casal que não conseguia engravidar, os caras fizeram sexo diante do pastor e de todo mundo dentro da igreja. Normal, Você viu isso? Então, olha o tamanho da incoerência. Para comprovar que eles tentaram. A pessoa perde o senso de... né? Um senso de normalidade, né? Sei lá. Isso acontece. É verdade. Isso
A gente está pegando coisa na religião, mas acontece em todos os lugares. A gente age como age em todos os ambientes que a gente vive. Se você é só ler o livro do Saião, né? Para você ver a que ponto chega as coisas, né? Quem lê o livro do Saião vê lá, né? Os caras acreditavam que Jesus Cristo estava lá dando comunicação direta. É por isso que não é um movimento de coletividade, seja lá qual for, que vai resolver esse mundo. É um movimento de conscientização individual primeiro. E aí ele vai se transpor para o mundo. Senão não adianta, entendeu? Senão não adianta. Né? A gente tem umas cartas de Kardec que eu peguei na mão que eu falo assim, nossa, o Kardec, o cara mandava uma coisa para o Kardec falava, olha, isso não tem condições de ser publicado em lugar nenhum. Ah, é? Excelente. É mesmo? Falava isso, não tem condições de ser publicado, isso aqui não tem valor nenhum. A não ser o de treino para futuramente sair alguma coisa boa daí, porque não tem valor nenhum. Ou seja, ele era seco. Hoje em dia o pessoal quer, eu vou fazer uma palestra, não tem dia para o dia a palestra, senão o cara, o outro está me magoou. Não tem valor nenhum, não tem valor nenhum. Bem, nós paramos no 4, né? Isso. Então paramos no 4, começamos no 5º, semana que vem. Ou volta no 4, que esse 4 ou voltamos no 4. Releiam, sejam honestos consigo mesmo primeiro, depois com Vamos voltar no 4. E aí a gente continua. Esse daí merece bastante estudo. Vou até anotar aqui. Pra gente não esquecer, analisar todos os aspectos. Ok? Então encerramos mais um estudo aí. Sejam bem-vindos os novatos aí, a Messa e o Paulo. Obrigado. O Paulo já esteve com a gente, né? Semana passada. E muito obrigado pela colaboração, Sueli. Hoje você se controlou legal. Caiu, né? Você viu que caiu? Não fui eu que Na verdade, fui eu que derrubei você, mas tudo bem. Sem você saber. Caiu. Tchau. Até mais. Tchau, gente. Tchau. Até a semana, pessoal.